Olá, hoje é dia da gente falar em associativismo e inovação. Meu convidado de hoje, leal, justo, dedicado, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Carlos e da dona Mara, é formado em economia pela Unicinos. Marido da Janaína tem pós em gestão e internacionalização, ambas pela Fundação Dom Cabral, pai do Arthur e da Ana Carolina. Atuou 18 anos na SETA, indústria química e de base florestal, como diretor. Além disso, foi eleito recentemente presidente da CI, assume o biênio 2022-2023 da entidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Diogo Carlos Loic. Diogo Loic, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, uma honra estar aqui contigo e com os nossos telespectadores, falar um pouquinho da trajetória e do novo desafio, né? Parabéns desde já, né? Ainda não devidamente diplomado, mas já eleito, né? Tudo certo, tudo bem encaminhado. Me parece que a diretoria também já montada, é isso, presidente? Quase todos. Ainda estamos fechando a nominata. Teremos, como é positivo e na minha gestão, né, não só na CI, mas na minha trajetória, a gente tem que oxigenar, tem que renovar. Um pouco menos, né, nesse momento, pela recente perda do nosso querido Marco Kirsch. Vamos dedicar esse programa a ele, Vamos, então. com certeza. Nosso querido amigo, Com falamos muito na memória do Marco agora. Né? Então, nós estamos montando essa nominata, é surpresa para o dia 18, Tá né, bem. como de praxe da CI. 18 de outubro 18 agora de outubro é o evento agora. de diplomação. Né? Às 11 horas na Sociedade Ginástica, Uhum. dia de 101 anos da entidade, né? Então, como já se vem fazendo há bastante tempo, no aniversário é feita a diplomação dos eleitos, do presidente dos Vamos vices. cometer uma inconfidência aqui, eu e tu, cá entre nós, assim. O presidente Marcelo, que ela não te pediu, assim, meio ano a mais para ele estar junto ali, porque o último mandato dele, a gente brincava muito, né, que ele ia ser o presidente dos 100 anos e depois do 101, que era o anticlímax, assim, né? E acabou não sendo como ele sonhou, né? Ele era para ser o presidente do centenário, e foi o presidente. Foi, né? né? Porque até 31 de Exatamente. dezembro, como ele diz, ele é o Exatamente. presidente. E foi sacanagem, né? Essa pandemia Puxa aí. vida. Né? E até ele comenta que ele vai ser lembrado como o presidente que não comemorou os 100 anos, né? Verdade. Mas isso não há o que se fazer. Claro que comemoramos de uma forma tão tímida não quanto foi foi comemoração, possível, né? Foi, Foi uma possível, lembrança, né? Uma homenagem. E agora, no 101, então, nós teremos um evento, mas novamente não será uma festa. Né? Até em respeito, e não teria como ser diferente, né, ao nosso querido Marco. E nós ainda não saímos da pandemia, nós temos vidas perdidas, nós temos empresas com dificuldade, então não é... Agora vem a conta, né, presidente? A parte econômica, ela tem uma ressaca, né? A ressaca, ela vem depois, né? Vem o tsunami e depois vem a ressaca do mar. Então, nós temos um período difícil pela frente ainda, estamos enfrentando, está melhorando, a economia está reaquecendo, mas existem aí um ano político que vem pela frente, né? Agora o corte do auxílio, né, pandêmico. Então, tudo isso vai impactar de uma forma ou outra na economia. Falta de matéria-prima, principalmente na indústria, a gente está vendo perdas de pedidos ou não atendimento de um mercado que está crescendo por falta de matéria-prima. Isso tudo vai refletir na nossa economia. Transporte internacional dramático, né? Terrível. Altíssimos custos Terrível. e prazos enormes. Né? Então, isso reflete na economia e é onde a CI está mais preocupada, né? Uma entidade empresarial. Essa pauta ela é maravilhosa no sentido de que isso também nos mostra o quanto a gente precisa cuidar muito da nossa indústria, né, presidente? Vamos falar sobre isso ali na frente. O sucateamento da nossa indústria nos últimos, desde sempre talvez no nosso país, né? A gente sofre muito as contas disso, esperando que muita coisa venha de fora, né? E tu és um cara de inovação, mas com uma experiência muito larga nos três segmentos de atividade. Se a gente pensar em tecnologia, igualmente está previsto, está presente na tua formação também, na tua experimentação também. Comércio, serviços, indústria. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, Sim. filho de Novo Hamburgo. Sim, a inovação ela está em tudo, né? A inovação ela tem que estar. Vamos pegar o exemplo da minha trajetória aí
no comércio e no serviço. Com 17 anos de idade, eu resolvi montar meu primeiro negócio, né? Em uma viagem ao exterior, acompanhando um trabalho da empresa, que à época o pai era diretor, a Seta, eu vi uma oportunidade de trazer um produto para o Brasil. Tive que adaptar, né, um produto para evitar o entupimento de mictórios. Veja só, isso não existia aqui, né? Tive que fazer desenhos, tive que fazer de tudo, né? Como não existia startup na época, mas era uma startup, era só eu, né? Então, um projeto que virou um produto, que virou um negócio, que virou uma empresa, que virou um registro de patente no INPI, e em 2 anos cresceu e eu vendi e passei para os serviços, né? Então, ali foi uma inovação, né? Porque a inovação ela não é só criar um produto novo, ela pode ser de processo, né? A inovação incremental, ela pode ser uma inovação de redução de custos. Então, tudo isso, fazer diferente é inovar. Perfeito. Fazer diferente é inovar. E isso a gente tem no DNA, né? É difícil você ensinar isso. Claro, você pode melhorar, pode incrementar, pode aprimorar, né? E com o passar do tempo, com a formação que eu busquei, isso cresceu junto comigo, né? Então, Por que economia, hein? A formação em economia, onde vem essa escolha? não era uma vontade de fazer essa formação exata de economia, né? Eu inicialmente queria fazer medicina. Lá nos meus 15, 16 anos de idade, queria fazer medicina. Cheguei a fazer um semestre na UBRA e aí vi que não era exatamente o que eu pensava. Eu já tinha tido esse negócio da invenção dos mictórios, né? E acabei migrando por um momento difícil que um amigo passou, né? Até não está mais entre nós hoje também. Se acidentou, precisava de um serviço de ambulâncias avançado, de UTIs móveis, não tinha aqui na nossa região, só tinha em Porto Alegre, né? Não, vamos lembrar que é uma época que não tinha ambulância do SUS. Tinha aquelas caravans, né? Pois Aquelas é. da Secretaria de Saúde, que carregava, né? Não era um transporte adequado. Botava o Adequado, né? motorista, jogava Era coisa dentro da de maca. filme aquilo, né? A gente olhava não, isso não. nos Estados Unidos. Exatamente, né? E o que eu fiz? Quando ele precisou de um serviço desses e não conseguia, e eu procuro também tirar sempre isso, né? De experiências ruins, né? O que a gente pode tirar de bom dessa experiência ruim? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode aproveitar? Isso também está ligado à inovação. E aí nós inovamos de novo, né? Eu inovei novamente. Eu trouxe um serviço que não existia aqui, criei um sistema, né, para atender via prefeitura, inclusive. Tivemos uma licitação, promovemos uma licitação no município de Novo Hamburgo e passamos a atender o que o SAMU faz hoje. Passamos a atender não só remoção, mas resgate também, porque tinha um sistema de resgate Que não era o SAMU, que era eram os anterior a bombeiros, isso. né? Era o Chame Vida aqui de Novo Hamburgo, que tinha uma ambulância. Então, você imagina uma ambulância, então, um acidente tem 3, 4 vítimas, Perfeito. já não era suficiente. Perfeito. E nós passamos a atender, né, as remoções, que era a ideia inicial, né, daquela situação, e também os resgates. E a empresa cresceu muito também, fiquei 8 anos com essa empresa. Ela cresceu bastante rápido. Nós tivemos o que hoje está se usando muito de associativismo dentro da empresa, né? Não existia, nós tínhamos a Unimed aí, que era cooperativa, né? que era um grande destaque, continua sendo. E para formar uma cooperativa não era bem assim. Então eu não formei uma cooperativa, mas nós fomos trazendo parceiros, então médicos, enfermeiros, técnicos, se tornavam como que sócios da empresa, eles se tornavam parceiros da empresa, cresciam juntos, né? E dessa forma a gente foi crescendo muito rápido o negócio, o serviço, né? Não eram funcionários, eram parceiros do negócio. Um serviço que tu criou, que com certeza salvou centenas, talvez milhares de vidas, inclusive pertinho de ti, Sim. da tua família. Tem várias histórias, né? A gente poderia fazer vários programas aqui só das histórias que às vezes... Porque lá, de novo, né? Assim Volta como... e meia alguém sabe que é tu e aí, pô, salvou minha vida. Assim como na empresa anterior que eu tive que desenhar, tive que vender, tive que fazer, então era de tudo um pouco. Ali também, volta e meia eu era o motorista, volta e meia eu era o diretor, volta e meia eu era o técnico de enfermagem. A gente jogava em tudo que é posição. E volta e meia, então, saímos num acidente, saímos num resgate e chegávamos no local, estava debaixo do carro lá, preso nas ferragens, um amigo, um conhecido, uma pessoa que me chamava pelo nome, porque a gente fica tão treinado de fazer o resgate que você, às vezes, não faz a identificação da pessoa, né?
E aí te chamava pelo nome, ô Diogo, sou eu aqui. Eu disse, poxa vida, então fica tranquilo que nós já estamos te socorrendo. Então tem N histórias. Mas a mais marcante delas foi com a minha própria filha, né? Que eu já não tinha mais a empresa, eu já tinha vendido a empresa, mas ficou todo o conhecimento adquirido daqueles anos de experiência. E foi no dia que eu voltei da minha pós de internacionalização em Chicago. Cheguei em casa, tardinha, disse, vamos fazer uma janta, me lembro até hoje, um risoto de camarão, né? E fazendo o risoto, minha esposa daqui a pouco começou a gritar, que é apavorada. A nossa pequena Ana Carolina, estava com 3 anos na época, tinha posto uma tartaruguinha na boca, aqueles brinquedinhos que vem das surpresas de aniversário, né? Não tem, acho que, NPI naquilo. Colocou na boca e se engasgou, né? E aí, eu me lembro até hoje, desliguei o risoto, peguei ela no colo, fiz a manobra de Heimlich, 2, 3, 4 vezes, ela estava já desfalecendo, né, nos meus braços, não estava conseguindo. Eu falei para minha esposa, vai no carro e pega a minha maleta de primeiros socorros, que está até hoje lá, sempre correu comigo. Eu ia fazer uma traqueostomia de emergência nela, né, porque é minha filha, a responsabilidade seria minha. Sim. E ela foi buscar, e nesse meio tempo, na 4ª tentativa, eu consegui desobstruir as vias aéreas dela. Voltou, estava bem. Vamos levar no hospital, diz a minha esposa. Não, calma, ela está bem. Eu olhei, Era só isso que precisava. Tinha machucado só um pouquinho aqui, não tinha o que fazer. Voltamos a fazer o risoto e jantamos felizes para sempre. Com que idade está ela hoje? Ela está com 9 anos. Que benção. É. É isso, a inovação ela te proporciona inúmeras oportunidades, na verdade. Sim. Né? Mal tu sabia tu que estava construindo para a tua trajetória de vida. Exatamente. Né? E hoje a gente, chegando aqui na CI, né, também quer trazer a inovação. A CI é uma entidade muito tradicional, né, mas ela tem inovado em alguns processos e, na minha visão, a gente tem que acelerar isso ainda mais. A pandemia nos fez ver a necessidade de inovar, né, a necessidade da transformação digital, a necessidade de fazer algo além. E ela é uma entidade de vanguarda e justamente por esse motivo ela tem que acelerar nisso para continuar sendo de vanguarda. Os associados têm que enxergar um exemplo na ACI, uma forma de aprendizado e de crescimento, né? Então nós temos que estar à frente, nós temos que servir como rota para os nossos associados. Fala um pouquinho para nós da SETA, dessa história linda, né? E uma referência, Estância Velha, a maior empresa do município hoje, né? E uma referência para todos nós também. Né? A empresa iniciou, vai fazer 80 anos agora, em 14 de novembro. Né? A SETA vai fazer 80 anos. Foram 7 sócios fundadores, um deles o meu bisavô. Né? E a empresa foi muito curioso, começou na Segunda Guerra Mundial, né? 1941, estávamos em guerra, e os curtumes tinham dificuldade de comprar tanino. Né? O tanino era importado, não era produzido aqui no Brasil, e era essencial para o curtimento do couro. Né? Se curtia muito mais a tanino naquela época do que o cromo. E mesmo que tivesse o cromo, o couro vegetal tem que ser o tanino. Então se reuniram esses sócios de curtumes, um deles o bisavô, o Edvino Loic, e disseram, nós precisamos montar uma extrativa de tanino. E rapidamente, né, foram inovadores, né, já naquela época, buscaram equipamentos que seriam adequados para isso, compraram na Argentina alguns equipamentos, aqui no Brasil. Em poucos meses montaram uma pequena extração para atender a demanda deles. Né? Produziam 500 quilos por dia de tanino. E o negócio foi bem, foi crescendo. Nós tínhamos a acácia negra já aqui no estado, para fins de produção de energia, para queimar em caldeira. Até hoje a gente sabe que é a melhor lenha que tem, né? Que dá o melhor carvão, carvão de acácia. Então, nós tínhamos essa matéria-prima aqui que a casca era desperdiçada, era queimada. Eles passaram fizeram estudos, viram que era uma espécie, já tinha na África do Sul, era parecida com a da África, né? Hoje a gente sabe que é muito similar, é prima irmã. Então, começaram a extrair e passaram a vender isso também para outros curtumes. E a empresa cresceu muito rápido. Em 1945, fez a primeira exportação para Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, em 4 anos, a empresa passou a exportar. Em 46 fez a filial de Taquari porque precisava crescer. E até hoje continua nesse ritmo, com muita inovação a partir da década de 90, né, onde a empresa passou a vender a madeira também para o mercado de celulose. Ela deixou de aproveitar só a casca, passou a fazer um novo negócio da madeira. E também na década de 90 utilizar o tanino para outras aplicações além do couro.
Então, hoje tem tanino para tratamento de água, tratamento de efluente, para nutrição animal, né? Cosméticos, ainda não existe um produto comercial, mas já se usa como ativo em vários cosméticos, shampoos, cremes, porque ele é um antioxidante. Então, aquilo que ele faz no couro, que ele evita o envelhecimento, ele paralisa as células, né? E o couro fica estável, ele pode fazer na pele também. Essa é a origem do tanino, mesmo o nome me faz referência direta ao vinho taná, né? Evidentemente, várias pessoas brincam com isso. Mas então, é isso mesmo. Nós temos um produto que é o vinho com a uva com maior quantidade de resveratrol. Nós temos um tanino que é vendido para a França, para incrementar o teor de tanantes no vinho. Né? O flavonoide, são flavonoides que tem na uva, são muito parecidos aos que tem na cássia. Praticamente todas as espécies vegetais têm taninos diferentes, hidrolisáveis, né? Tem taninos de várias categorias. No Brasil tem mais de 80 tipos de taninos catalogados na natureza. Alguns servem para uma coisa, outros servem para outra, né? Mas são taninos, são antioxidantes e essas aplicações na natureza, elas são replicadas no nosso mundo de hoje, nosso mundo moderno. Então a gente aproveita aquilo que a natureza já faz, aprimora, melhora, né? E tem um produto natural para, por exemplo, tratamento de água, nutrição animal, vinho. Maravilha, olha só que aula, mas eu quero uma aula de negócios, de inovação, de associativismo. Na volta do intervalo vamos falar de ACI, hoje numa conversa de peso com Diogo Loic. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente eleito da CI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, né? Diogo Loic, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, que a gente vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na recuperação da nossa economia, presidente, na Zero Grau, em Gramado, em novembro, no Serra Parque. E o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Diogo, a gente conversou um pouquinho da tua trajetória e falamos muito já de inovação, presente em todas as ações da tua vida, sobretudo teu movimento empreendedor. Pelo visto, no DNA da família, desde pelo menos 3 gerações antes da tua, né? Não sei como é que vem os filhos, se vem nessa toada também, né? O Arthur, a Ana Carolina mostram algum desprendimento, assim, para inovação e empreendedorismo, mas evidentemente está presente no DNA da família, né? Como faz para levar essas qualidades e essa experiência para uma entidade que
vem mostrando desde sempre, e muito especialmente nos últimos anos, movimentos de renovação, no auge dos seus 101 anos. Né? Uma entidade centenária com o respeito que tem uma ACI, um respeito nacional, né? Um reconhecimento marcando posições Rio Grande, Brasil afora, né? Marco uma presença fantástica na construção política, não partidária, mas de políticas públicas para desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, né? Para revisitar, evidentemente, as nossas políticas tributárias, né? Que são sempre uma discussão presente na vida de qualquer ser humano, né? Como diria Churchill, né? Certo? Só a morte e os impostos, né? É verdade. E a gente sabe que a gente paga uma conta alta, sobretudo diante daquilo que nos retorna, né? Uma discussão eterna, me parece, né? O que tu leva dessa tua visão de mundo, o que tu empresta e movimenta diferente a partir de 1º de janeiro, que a gente já possa falar, evidentemente. Claro. Né? Bom, primeiro dizer que, usar aqui a frase do atual presidente, né? Como ele diz, o Marcelo, eu sou presidente até 31 de dezembro. A CEI tem essa característica que poucos entendem, mas acho que é até interessante comentar. O atual presidente indica o seu sucessor. O conselho de ex-presidentes, né, nós temos um conselho muito forte, isso é muito legal. Hernani Reuter, imagina. Hernani Reuter, a nossa prefeita, né? Está lá, Fátima Daltimo, hoje presidido o conselho pelo Marcelo Alves, agora vai ser presidido ano que vem pelo Queu. Então, esse histórico, né, essa trajetória permanece viva dentro da casa com um conselho, né, que pode ser acionado em qualquer momento pelo presidente ou se reúne no mínimo 2 vezes ao ano. E dá para nós todo um alinhamento necessário para manter essa tradição da entidade. Então, como diz o Marcelo, é uma entidade que chegou até os 101 anos, não é por acaso, nós temos que ver o porquê. E ela chegou aqui sendo muito tradicional. Então, isso vai ser mantido em algumas ações, por exemplo, no que tu vinhas dizendo, nos contatos com as entidades políticas, se faz isso de forma muito conservadora, e isso tem que ser mantido, né, com toda a ética, com toda a postura, com toda a transparência que tem que ser feito. E com toda a honestidade também, Exato. uma discussão frontal das coisas que estão erradas. Dizendo o que tem que ser dito, com muita elegância, com muita tranquilidade, mas dizendo tudo aquilo que tem que ser dito, discutindo, porque discutindo é que a gente cresce, discutindo é que a gente evolui, né? Perfeito. Se todo mundo falasse a mesma coisa, possivelmente estaríamos no mesmo lugar. Né? Verdade. Então, isso tem que ser mantido. E a gente está buscando, como há pouco falamos, alguém que nos ajude a fazer isso que o Marco fazia tão bem, né, na nossa entidade. Eu estou ajudando o atual presidente, o Marcelo, a fazer isso, ele também está fazendo. Então, nós estamos aí levando, né, da forma que é possível e vamos estar, com certeza, mantendo essa força da nossa entidade nesse eixo tão importante na defesa dos associados e da região. Aí, falando da região, não é só a defesa é do associado e acaba muitas vezes a região ganhando com isso, né, nas nossas posturas, nas questões políticas, na defesa de leis que tragam o crescimento, o empreendedorismo, que favoreçam a desburocratização. Então, tudo isso tem que ser mantido. Mas a pandemia nos fez ver, né, que a gente tem que ser ainda mais inovador do que já era. Eu penso isso, né? E eu coloquei isso quando o Marcelo me fez o convite, né? Claro que preservando aquilo que é necessário, mas inovando no que tem que ser inovado. Como há pouco falamos, a entidade tem que ser vanguarda. Ela tem que ser vista como algo que pode ser feito, algo que pode ser buscado, né? Então, ela tem que trazer esse exemplo para os seus associados. E nós faremos isso através de uma implementação mais forte ainda. A entidade já trabalha em inovação, nós temos uma vice-presidência de inovação e tecnologia, que é o Robson Klein, que é um expert nisso. Né? Podemos adiantar se ele fica na vice-presidência ou não, Diogo? Olha, os nomes eles serão divulgados meu dia papel 18. aqui, tá? Serão divulgados dia 18. Mas eu acabo já dando uma resposta aqui quando falo no Robson, né? Sem dizer com todas as letras, que nós vamos incrementar, aprimorar, aprofundar, acelerar o trabalho que ele já vem fazendo. Então, já te dou uma resposta aqui que ele já vem fazendo. Né?
E isso é importante e fundamental. Não necessariamente inovação está ligada à ciência e tecnologia. Não, claro que não. A inovação ela pode ser de processo, ela pode ser uma inovação de produto, né? Ela pode ser tecnológica ou não. Quer dizer, a gente pode inovar fazendo algo que se fazia antigamente diferente, né? Sem uso de tecnologia, né? De um outro processo, né? Para uma outra indústria, para um outro segmento, fazer ali. Então, isso é inovação. Inovação é fazer diferente com ganho incremental. Então, eu vou ter ganho nisso, seja em tempo, seja em dinheiro, em processo, eu vou fazer mais barato, eu vou poder cobrar mais caro, né? Eu vou ganhar, o que eu vou ter de vantagem? Então, é fazer diferente tendo alguma vantagem. Isso é inovação. Isso não necessariamente é o uso de tecnologia. É claro que está muito ligado hoje, né? A tecnologia nos ajuda nessa inovação. E por isso nós vamos trabalhar esse outro eixo também, né? Eu quero trabalhar isso como duas bandeiras. Já estou adiantando aqui algumas das políticas da CI, né? A inovação é uma delas e a transformação digital, a tecnologia é outra, que vão se apoiar, mas que tem que ser trabalhadas de forma... Atual presidente do Conselho dos Ex-Presidentes, recentemente se tornou presidente da ASPEUR também, né? Mantenedora, né? Vamos lembrar que ela é o coração, né? E o cérebro da nossa Universidade Fevale, nossa Universidade Fevale. Sempre discuto muito por que um distanciamento da onde se produz conhecimento, né? Do meio acadêmico, do meio produtivo, né? Do poder público também, e acho que vocês são fiscais da ação do poder público invariavelmente em todos os âmbitos, né? Dá para pensar numa aproximação maior com o ambiente, não falo nem só da Universidade Fevale, falo pela aproximação, mas da academia com o ambiente produtivo? Temos que fazer isso e faremos isso, né? A gente já vem tentando não só da parte da CI, mas a própria Fevale. A Fevale é uma grande parceira nossa. Como tu disseste aí, o Marcelo Alves, né, se tornou aí o presidente do Conselho da ASPEUR. Então, já existe uma relação muito boa, é uma grande parceira nossa, a Fevale. Outras universidades também, né, são parceiras nossas, a Unicinos... A nossa Liberato, né? Liberato, Unicinos, quer dizer, nós temos essa... Mas realmente existe uma proximidade não tão perto assim. E o que nós vemos em outros países e até outros estados, que o compasso, a aceleração da academia, da indústria ou das empresas, né, e dos governos, ela está mais próxima. Eu faço uma leitura que nós temos aqui uma diferente velocidade, os tempos ainda são muito diferentes. E aí, claro, a gente não consegue conectar também, né, trazendo para uma figura de imagem da indústria, né, das engrenagens, né? Quando eu não tenho os mesmos tempos, né, elas acabam não se conectando. Como é que eu aproximo isso? Muda tamanho e eixo e aproxima, né? A gente tem que fazer isso. E nós já estamos fazendo, né? Não só com a academia e com os governos, já estamos fazendo, mas também com outros estados e outros países, né? E esse é um ponto que, também te adiantando aqui da nova gestão, a internacionalização da nossa entidade, né? Nós já tivemos vice-presidências nesta área que trataram de negócios, comércio internacional, e nós estamos recriando a aproximação, o serviço, né? Estamos recriando uma pasta que possa trazer a internacionalização de volta. Porque hoje nas empresas, se eu não tiver inovação... O mundo é global, né? Se eu não tiver inovação, se eu não tiver tecnologia de informação, se eu não tiver a digitalização, e se eu não estiver globalizado, eu estou fora. E numa entidade não pode ser diferente. Então, os exemplos que a gente está buscando em outros estados e até outros países, eu espero que sirvam para que a gente ajuste os times, né, dessas três importantes eixos da economia, né, a academia, as empresas e os governos, para produzir mais rápido aqui. Essa nova, não sei se dá para se chamar de nova economia, como economista tu pode nos aclarar isso, mas essa nova economia gerada pelas startups, por esse ambiente que se forma em torno deles, né? Por esse processo de apadrinhamento, né? De aceleração, né? Que os anjos fazem, que as aceleradoras fazem. Isso tudo tem a ensinar o quê para um ambiente empresarial conservador? Bom, a gente discute isso muito lá na minha vice-presidência de governança e qualidade.
Tem até um ditado que eu gosto de usar, que a governança é a mãe que não deixa o filho inovação subir na árvore, né? Por medo que caia e se machuque. É assim, né? Mas a governança é importante. Ela é importante para evitar realmente que se quebre, né? Ela é importante para dar um suporte, seja financeiro, seja orientativo, né? Para aquela inovação, para aquela ideia crescer. Agora não pode deixar ficar só no chão, tem que deixar subir um pouquinho na árvore. Como a gente ajusta isso? Isso tem a ver novamente com essa questão das conexões com a academia, com governos, né? Dentro das próprias empresas, com setores. Então tem que ajustar esses times. Tem que ajustar esses times. Nem ao céu, nem ao inferno. Perfeito. Né? Como que a gente pode fazer que isso cresça, que isso acelere? Por que na startup é tão rápido? Porque eu tiro um pouco do conservadorismo, ou tiro muito do conservadorismo. Né? E isso tem que acontecer dentro das nossas empresas, mesmo que não seja um novo negócio, uma startup. A gente tem que olhar para os nossos processos, para os nossos clientes, para os nossos mercados, para os nossos fornecedores e dizer como é que eu posso acelerar isso aí. Né? E aí a academia, ela é fundamental para nos ajudar, para nos ensinar, porque lá estão as mentes não tradicionais. Né? Lá não tem conservadorismo, lá está a gurizada que está vindo para fazer diferente. Então a gente tem que aproximar isso. Isso é muito salutar. Isso é muito salutar. Isso aí é a sustentabilidade dos nossos negócios. Muito bem. Eu espero poder, nos próximos anos, conversar muito contigo. Evidentemente, a gente vai estar sempre discutindo temas pululantes da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, né? E da internacionalização da nossa região, como tu falaste, bem destacaste. Acho que são desafios enormes que nós temos a cumprir. Eu não tenho nenhuma dúvida, assim como tu, de que juntos a gente poderá chegar mais rapidamente, mais facilmente, ou finalmente chegar em alguns temas que estão há tantos anos sendo discutidos sem soluções melhores. Fico muito feliz de poder conversar contigo, de poder contar um pedacinho dessa história e, sobretudo, de enxergar, de testemunhar a renovação que se dá a partir de pessoas que estão dentro de uma indústria tradicional, mas que conhecem os dois lados, que estão dentro de uma entidade há muito tempo, como tu vem trabalhando dentro da CI já há mais tempo, mas que está pronto também para fazer ainda melhor, tanto quanto seja possível, respeitando essa história, né, e olhando para o futuro. É isso aí, unindo o tradicional com a inovação. Muito obrigado pela nossa conversa, Diogo Like. Eu é que agradeço, uma satisfação estar aqui, espero sim voltar muitas vezes. Obrigado. Hoje numa conversa de peso com o presidente eleito da nossa ACI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, Diogo Loic. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.